Regra número 1. A forma como vemos Deus é um reflexo direto de como nos vemos. Se Deus traz à mente principalmente medo e culpa, isso significa que há muito medo e culpa crescendo dentro de nós. Se vemos Deus cheio de amor e compaixão, nós também o somos. Regra número 2. O caminho para a verdade é um trabalho do coração, não da cabeça. Faça do seu coração o seu guia principal, não a sua mente. Enfrente, desafie e, por fim, vença seus nafs, desejos inferiores, com o coração. Conhecer o seu ego o levará ao conhecimento de Deus. Regra número 3. Você pode estudar Deus através de tudo e de todos no universo, porque Deus não está confinado a uma mesquita, sinagoga ou igreja. Mas se você ainda precisa saber onde fica exatamente sua morada, só há um lugar para procurá-lo: no coração de um verdadeiro amante. Regra número 4. O intelecto e o amor são feitos de materiais diferentes. O intelecto amarra as pessoas e não arrisca nada, mas o amor dissolve todos os emaranhados e arrisca tudo. O intelecto é sempre cauteloso e aconselha: cuidado com o excesso de êxtase, enquanto o amor diz: deixa pra lá, mergulhe. O intelecto não se desintegra facilmente, ao passo que o amor pode facilmente reduzir-se a escombros. Mas os tesouros estão escondidos entre as ruínas. Um coração partido esconde tesouros. Regra número 5. A maioria dos problemas do mundo decorre de erros linguísticos e simples mal-entendidos. Nunca tome as palavras pelo valor nominal. Quando você entra na zona do amor, a linguagem, como a conhecemos, torna-se obsoleta. Aquilo que não pode ser expresso em palavras só pode ser compreendido através do silêncio. Regra número 6. Solidão e solitude são duas coisas diferentes. Quando você está sozinho, é fácil se iludir acreditando que está no caminho certo. A solitude é melhor para nós, pois significa estar sozinho, sem nos sentirmos solitários. Mas, eventualmente, é melhor encontrar uma pessoa que seja seu espelho. Lembre-se, somente no coração de outra pessoa você pode realmente ver a si mesmo e a presença de Deus dentro de você. Regra número 7. Aconteça o que acontecer na sua vida, por mais perturbadoras que as coisas possam parecer, não entre na seara do desespero. Mesmo quando todas as portas permanecerem fechadas, Deus abrirá um novo caminho somente para você. Seja grato. É fácil ser grato quando tudo está bem. Um sábio é grato não apenas pelo que lhe foi dado, mas também por tudo o que lhe foi negado. Regra número 8. Paciência não significa suportar passivamente. Significa olhar para o final de um processo. O que significa paciência? Significa olhar o espinho e ver a rosa, olhar a noite e ver o amanhecer. Impaciência significa ser míope, incapaz de ver o resultado. Os que amam a Deus nunca perdem a paciência, pois sabem que é necessário tempo para que a lua crescente fique cheia. Regra número 9. Leste ou oeste, sul ou norte, faz pouca diferença. Não importa qual seja o seu destino, apenas certifique-se de fazer de cada jornada uma jornada interior. Se você viajar para dentro, viajará por todo o mundo e além. Regra número 10. A parteira sabe que quando não há dor, a mãe não pode dar à luz. Da mesma forma, para que um novo eu nasça, é necessário sofrimento. Assim como o barro precisa passar por um calor intenso para se tornar forte, o amor só pode ser aperfeiçoado durante e após a adversidade. Regra número 11. O amor transforma. Quem se abre para encontrar o amor, amadurece ao longo do caminho. Desde o instante em que o amor se torna sua busca, as mudanças acontecem dentro e fora de você. Regra número 12. Existem mais falsos gurus e falsos professores neste mundo do que o número de estrelas no universo visível. Não confunda pessoas egocêntricas e movidas pelo poder com os verdadeiros mentores. Um mestre espiritual genuíno não direcionará sua atenção para si mesmo e não esperará obediência absoluta ou admiração absoluta de sua parte. Mas, em vez disso, ajudará você a apreciar
e admirar seu eu interior. Os verdadeiros mentores são transparentes como vidro. Eles deixaram a luz de Deus passar através deles. Regra número 13. Tente não resistir às mudanças que surgem em seu caminho. Em vez disso, deixe a vida viver através de você e não se preocupe se sua vida estiver virando de cabeça para baixo. Como você sabe que o lado que você está acostumado é melhor do que o que está por vir? Regra número 14. Deus está ocupado com a conclusão de sua obra, tanto externa quanto internamente. Ele está totalmente ocupado com você. Cada ser humano é uma obra em andamento que caminha lenta, mas inexoravelmente em direção à perfeição. Cada um de nós é uma obra de arte inacabada, esperando e se esforçando para ser concluída. Deus lida com cada um de nós separadamente, porque a humanidade é uma arte refinada de caligrafia habilidosa, onde cada ponto é igualmente importante para a imagem inteira. Regra número 15. É fácil amar um Deus perfeito, imaculado e infalível como Ele é. O que é muito mais difícil é amar o próximo com todas as suas imperfeições e defeitos. Lembre-se, só se pode saber o que se é capaz de amar. Não há sabedoria sem amor. A menos que aprendamos a amar a criação de Deus, não podemos amar nem conhecer verdadeiramente a Deus. Regra número 16. A verdadeira fé é aquela que está dentro de nós. O resto simplesmente desaparece. Só existe um tipo de sujeira que não pode ser limpa com água pura, e essa é a mancha do ódio e da intolerância que contamina a alma. Você pode purificar seu corpo através da abstinência e do jejum, mas somente o amor purificará seu coração. Regra número 17. Todo o universo está contido em um único ser humano. Você. Tudo o que você vê ao seu redor, incluindo as coisas das quais você talvez não goste e até mesmo as pessoas que você despreza ou abomina, está presente dentro de você em vários graus. Portanto, não procure Satã fora de você. O diabo não é uma força extraordinária que ataca de fora. Se você se conhecesse plenamente, enfrentando-o com honestidade e dureza, veria que se trata de uma voz comum vinda de dentro. Regra número 18. Se quiser mudar a maneira como os outros o tratam, primeiro você deve mudar a maneira como se trata de forma plena e sincera. Caso contrário, não há como você ser amado. No entanto, uma vez que você alcance esse estágio, seja grato por cada espinho que os outros possam atirar em você. É um sinal de que você logo será banhado em rosas. Regra número 19. Não se preocupe onde a estrada o levará. Em vez disso, concentre-se no primeiro passo. Essa é a parte mais difícil, e é por isso que você é responsável. Uma vez que você dê esse passo, deixe tudo fazer o que faz naturalmente, e o resto virá. Não siga o fluxo. Seja o fluxo. Regra número 20. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Ainda assim, cada um de nós foi criado de maneira diferente e única. Não há duas pessoas iguais. Nenhum coração bate no mesmo ritmo. Se Deus quisesse que todos fossem iguais, Ele teria feito isso. Portanto, desrespeitar as diferenças e impor seus pensamentos aos outros equivale a desrespeitar o plano sagrado de Deus. Regra número 21. Quando um verdadeiro amante de Deus entra numa taverna, a taverna se torna sua câmara de oração. Mas quando um bebedor de vinho entra na mesma câmara, ela se torna sua taverna. Em tudo o que fazemos, é o nosso coração que faz a diferença, e não a nossa aparência exterior. Os sábios não julgam outras pessoas pela sua aparência ou por quem elas são. Quando um sábio olha para alguém, ele mantém os dois olhos fechados e, em vez disso, abre um terceiro olho, o olho que vê o reino interior. Regra número 22. A vida é um empréstimo temporário. E este mundo nada mais é do que uma imitação superficial da realidade. Somente as crianças confundiriam um brinquedo com a coisa real. E ainda assim, os seres humanos ou ficam apaixonados pelo brinquedo ou quebram-no de forma desrespeitosa e jogam-no fora. Nesta vida, fique longe de todos os tipos de extremismos, pois eles destruirão o seu equilíbrio interior. Os sábios não vão aos extremos.
Eles permanecem sempre brando e moderado. Regra número 23. O ser humano ocupa um lugar único entre a criação de Deus. Deus diz: Eu soprei nele meu espírito. Cada um de nós, sem exceção, foi designado para ser delegado de Deus na terra. Pergunte a si mesmo: com que frequência você se comporta como um delegado? Se é que alguma vez o faz, lembre-se de que cabe a cada um de nós descobrir o Espírito Divino que existe dentro de si e viver de acordo com ele. Regra número 24. O inferno está aqui e agora. O céu também. Pare de se preocupar com o inferno ou de sonhar com o céu, pois ambos estão presentes neste exato momento. Cada vez que nos apaixonamos, ascendemos ao céu. Cada vez que odiamos, invejamos ou brigamos com alguém, caímos direto nas profundezas do inferno. Regra número 25. Cada leitor compreende o livro sagrado em um nível diferente de sintonia, com a profundidade de sua compreensão. Existem 4 níveis de percepção. O primeiro nível é o mais superficial. É aquele com o qual a maioria das pessoas se contenta. Em seguida, vem o nível interior, o mais sutil e simbólico. O terceiro é o interior do interior, uma percepção mais profunda que transcende o pensamento e alcança o reino do coração, uma conexão direta com o divino ou a essência da realidade. E o quarto nível, que é tão profundo que não pode ser expresso em palavras e, portanto, permanecerá indescritível. Regra número 26. O universo é um ser. Tudo e todos estão interligados através de uma rede invisível de histórias. Quer estejamos conscientes disso ou não, estamos todos numa conversa silenciosa. Não faça mal, pratique a compaixão e não alimente comentários negativos sobre os outros na sua ausência. Nem mesmo uma observação aparentemente inocente. As palavras que saem de nossa boca não desaparecem, mas ficam perpetuamente armazenadas no espaço infinito e voltarão para nós no devido tempo. A dor de um homem machucará a todos nós. A alegria de um homem fará todos sorrirem. Regra número 27. O que quer que você fale, bom ou mal, de alguma forma voltará para você. Portanto, se há alguém que nutre pensamentos ruins a seu respeito, dizer coisas igualmente ruins sobre ela só piorará as coisas. Você ficará preso em um círculo vicioso de energia negativa. Em vez disso, durante 40 dias e 40 noites, diga e pense coisas boas sobre essa pessoa. Tudo será diferente ao final dos 40 dias, porque você será diferente por dentro. Regra número 28. O passado é uma interpretação. O futuro é uma ilusão. O mundo não se move no tempo como se fosse uma linha reta que vai do passado ao futuro. Em vez disso, o tempo passa através de nós e dentro de nós, em espirais infinitas. Eternidade não significa tempo infinito, mas simplesmente a temporalidade. Se você deseja experimentar a iluminação eterna, tire o passado e o futuro da mente e permaneça no momento presente. Regra número 29. O destino não significa que sua vida foi estritamente pré-determinada. Portanto, viver tudo conforme o destino e não contribuir ativamente para a música do universo é um sinal de pura ignorância. A música do universo é onipresente e é composta em 40 níveis diferentes. Seu destino é o nível onde você toca sua música. Você pode não mudar seu instrumento, mas quão bem tocá-lo está inteiramente em suas mãos. Regra número 30. O verdadeiro sábio é tal que, mesmo quando é injustamente acusado, atacado e condenado por todos os lados, ele resiste pacientemente, não proferindo uma única palavra ruim sobre qualquer um de seus críticos. Um sábio nunca atribui culpas. Como pode haver oponentes ou rivais, ou mesmo outros, quando em primeiro lugar não existe um eu? Em primeiro lugar, como pode haver alguém para culpar quando há apenas um? Regra número 31. Se quiser fortalecer sua fé, você precisará abrandar seu interior. Para que sua fé seja sólida como uma rocha,
Seu coração precisa ser macio como uma pena. Por meio de uma doença, acidente, perda ou susto, de uma forma ou de outra, todos nós enfrentamos incidentes que nos ensinam como nos tornar menos egoístas e críticos e mais compassivos e generosos. Alguns de nós aprendem a lição e conseguem se tornar mais brandos, mas outros acabam se tornando ainda mais severos do que antes. Regra número 32. Nada deve ficar entre você e Deus. Nenhum religioso, padre, rabino ou qualquer outro guardião da moral ou liderança religiosa, nem mestres espirituais, nem mesmo a sua fé. Acredite em seus valores e em suas regras, mas nunca os domine sobre os outros. Se você continuar quebrando o coração de outras pessoas, qualquer dever religioso que você cumpra não será bom. Fique longe de todo tipo de idolatria, pois elas turvarão sua visão. Deixe Deus e somente Deus ser seu guia. Aprenda a verdade, meu amigo, mas tome cuidado para não fazer da sua verdade um fetiche. Regra número 33. Embora todos neste mundo se esforcem para chegar a algum lugar e se tornar alguém apenas para deixar tudo para trás após a morte, você deve almejar o estágio supremo do nada. Viva esta vida tão leve e vazia quanto o número 0. Não somos diferentes de uma panela. Não são as decorações externas, mas o vazio interno que nos mantém retos. Não é o que aspiramos a alcançar, mas a consciência do nada é o que nos mantém em movimento. Regra número 34. Submissão não significa ser fraco ou passivo. Não leva nem ao fatalismo nem à capitulação. Muito pelo contrário. O verdadeiro poder reside na submissão. É um poder que vem de dentro. Aqueles que se submetem à essência divina da vida viverão em tranquilidade e paz imperturbáveis, mesmo quando o mundo inteiro passar por turbulência após turbulência. Regra número 35. Neste mundo, não são as semelhanças ou regularidades que nos impulsionam para a frente, mas os opostos profundos. Todos os opostos existem dentro de cada um de nós. Por isso, quem tem fé precisa reconhecer também sua dúvida interna. E quem duvida precisa encontrar o lado fiel que existe em seu coração. O crescimento espiritual não é uma jornada linear. Ele envolve aprender com atenção entre opostos. À medida que isso acontece, começamos a viver de forma mais integrada e equilibrada. Esse estágio de integração interna é o que podemos chamar de maturidade espiritual ou harmonia interior. À medida que enfrentamos nossas dúvidas e crenças, a verdadeira fé se revela e se fortalece, não como algo fixo, mas como uma jornada contínua de entendimento e transformação. Regra número 36. Este mundo é erguido sobre o princípio da reciprocidade. Nem uma gota de gentileza, nem uma partícula de maldade permanecerão sem retribuição, nem as tramas, enganos ou truques de outras pessoas. Se alguém está planejando ou armando uma armadilha, lembre-se, Deus também está. Ele é o maior planejador. Nem mesmo uma folha se move fora do conhecimento de Deus. Simplesmente, completamente acredite nisso. O que quer que Deus faça, Ele o faz lindamente. Regra número 37. Deus é um relojoeiro meticuloso. Sua ordem é tão precisa que tudo na terra acontece em seu próprio tempo. Nem um minuto atrasado, nem um minuto adiantado. E o relógio funciona com precisão para todos, sem exceção. Para cada um, há um tempo para amar e um tempo para morrer. Regra número 38. Nunca é tarde para se perguntar: estou pronto para mudar a vida que estou vivendo? Estou pronto para mudar por dentro? Mesmo que um único dia da sua vida seja igual ao dia anterior, certamente é uma pena. A cada momento e a cada nova respiração, devemos renovar-nos continuamente. Só existe uma maneira de nascer para uma nova vida: morrer antes da morte. Regra número 39. Enquanto as partes mudam, o todo sempre permanece o mesmo. Para cada ladrão que parte deste mundo, um novo nasce. E cada pessoa decente que morre é substituída por uma nova. Dessa forma, não apenas nada permanece o mesmo, mas também nada realmente muda.
Regra número 40. Uma vida sem amor não vale nada. Não se pergunte que tipo de amor você deve buscar. Espiritual ou material, divino ou mundano, oriental ou ocidental. As divisões apenas levam a mais divisões. O amor não tem rótulos nem definições. É o que é, puro e simples. O amor é a água da vida e o amante é uma alma de fogo. O universo gira de maneira diferente quando o fogo ama a água.